Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à casa de Dr. Bezerra de Menezes. É muito bom tê-los novamente conosco nesta noite. Oi, tá tudo bem agora? Então vou repetir. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos à nossa casa, a casa de Dr. Bezerra de Menezes. É muito bom tê-los novamente conosco nesta noite. Espero que todos estejam bem. Há alguém que esteja vindo à nossa casa pela primeira vez? Bom, hoje nós temos aqui o nosso irmão, o senhor Jaime. Eu acho que quase todo mundo aqui deve conhecê-lo, né? Nosso ilustre, que nos ensina aqui sobre o Evangelho, né? Segundo o Espiritismo, que dá os cursos aos sábados. Só aos sábados? Só aos sábados, né? Então vocês também estão convidados a participar desse curso aos sábados, às 15h30. É muito bom com ele. É evangelioterapia, né? Não é só um curso, né? Há também essa questão da integração um com o outro, se conhecer, né? Trocar, né, as informações, suas ideias, isso é muito bom. Bom, hoje o seu Jaime trouxe para a gente o tema piedade filial. Eu vou agora ler um preparo para darmos início à nossa reunião dessa noite. Do livro Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Ei agora, vós que dizeis, amanhã, está em Tiago, agora é o momento decisivo para fazer o bem. Amanhã, provavelmente, o amigo terá desaparecido, a dificuldade estará maior, a moléstia terá ficado mais grave, a ferida possivelmente mostrar-se-á mais crescida de extensão. O problema talvez surja mais complicado. A oportunidade de ajudar não se fará repetida. A boa semente plantada agora é uma garantia da produção valiosa no porvir. A palavra útil, pronunciada sem detença, será sempre uma luz no quadro em que viveis. Se desejas ser desculpado de alguma falta, aproxima-te agora daqueles a quem feriste e revela o teu propósito de reajustamento. Se te propões auxiliar o companheiro, ajuda-o sem demora para a bênção do teu concurso fraterno. Responda às necessidades de teu irmão com a desejável eficiência. Não durmas sobre a possibilidade de fazer o melhor. Não te mantenhas na expectativa inoperante quando podes contribuir em favor da alegria e da paz. A dádiva tardia tem gosto de fel. Ei agora, diz-nos o Evangelho na palavra apostólica. Adiar o bem que podemos realizar é desaproveitar o tempo e furtar do Senhor. Elevamos o nosso pensamento ao nosso Mestre, de bondade infinita, que para ele o tempo não passa, que para ele o tempo é sempre presente, é sempre hoje, é sempre agora. Agora de estar conosco, agora de fazer o bem que sempre nos faz. Agora em nos proteger e nos amparar. Senhor Mestre, rogamos a Ti a permissão de darmos início à nossa reunião dessa noite. Pedimos a Sua orientação, o auxílio ao nosso irmão Jaime, para que ele possa passar para nós tudo aquilo que ele deseja. Agradecemos a orientação dos nossos mentores desta casa, que sempre nos auxilia naquilo que nos necessitamos, seja físico, mental ou espiritual. Estão sempre dispostos a nos socorrer. Agradecemos a nossa mãe também, que com seu manto de amor e luz sempre nos cobre, para que possamos passar o dia, a noite, o frio, a sede, a fome. Obrigada, que assim seja, graças a Deus. Graças. Passa a palavra agora ao senhor Jaime. Boa noite. Que Deus, Pai Todo-Poderoso, nosso Senhor Jesus Cristo, os espíritos mentores e benfeitores dessa casa, os espíritos de luz,
estejam conosco. Permita que nós possamos compreender os estudos dessa noite, utilizá-los em nossa vida cotidiana, fazer uma reforma íntima no nosso modo de ser, de pensar e de agir, procurando fazer o bem e a caridade com muito amor no coração. Meus amigos, muito obrigado a esta casa por ter me convidado para falar sobre um tema extremamente importante para nós. Existem atualmente no planeta 8 bilhões e 300 milhões de habitantes. E graças a Deus, todos esses seres foram gerados por um pai e uma mãe. Agradecemos a Deus por nós estarmos aqui. Vamos aproveitar este momento para que nós possamos compreender o estudo de hoje. Ele está no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Honrai o vosso pai e a vossa mãe. Eu vou falar sobre a piedade filial. Há 3.600 anos, o faraó do Egito decretou que todas as crianças, homens, que nascessem, deveriam ser lançados ao mar, mortos. A mãe de Moisés, não querendo que o filho perecesse, assim como qualquer mãe, quando tem um filho, ela o ama. É o maior amor que existe na vida. O pai, que é necessário estar com a mãe, também é amado. O pai e a mãe são unidos para poderem auxiliar aquela criança, para poderem proteger, para poderem ajudar. Nós sabemos que não existe nenhum curso para ser mãe ou ser pai. E cada um que tem um filho é um espírito que está chegando à Terra e que, independente de qualquer coisa, precisa de amor. A mãe de Moisés colocou então Moisés num berço, numa corrente do rio, e a filha do faraó o viu, o adotou e o criou. Moisés viveu na monarquia, enquanto os hebreus eram considerados como escravos. Um dia, quando um egípcio estava maltratando um judeu, Moisés se revoltou e, por uma fatalidade, aquele egípcio morreu. Moisés teve que fugir, foi para o deserto. E Deus mandou-o de volta para que ele pudesse tirar o povo hebreu do jugo dos egípcios. Essa história mostra como uma mãe, para salvar o filho, ela faz tudo o que ela puder. É claro, como não existem cursos para uma mãe, as mães e os pais podem cometer erros. Mas será que somos nós que devemos julgar? Será que somos nós que devemos reprovar
a conduta dos nossos pais, das nossas mães? Podem estar certos. Nossos pais e nossas mães são os maiores amigos que nós temos em nossa vida. E nós devemos, sempre que precisarmos, procurar por esses pais. Se você tiver alguma dificuldade, algum problema, procure por sua mãe e por seu pai. Fale com eles, que eles vão lhe dar um conselho melhor do que muitos amigos. Então, após Moisés ter tirado o povo hebreu do Egito, ele subiu ao Monte Sinai e recebeu 10 mandamentos. Eu vou ler os 10 mandamentos que Moisés recebeu. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa da servidão. Não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros. Não fareis imagem esculpida, nem figura alguma que está em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem do que quer que esteja nas águas sobre a terra. Sou Deus zeloso, que puno a iniquidade dos pais e dos filhos, e uso de misericórdia daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não pronunciareis em vão o nome do Senhor vosso Deus. Lembrai-vos de santificar o dia de sábado. Honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra em que o vosso Deus vos dará. Não matareis, não cometereis adultério, não roubareis, não prestareis testemunho falsos contra o vosso próximo, não desejeis a mulher do vosso próximo, não cobiceis a casa do vosso próximo, nem seu servo, nem sua serva, nem o seu boi, nem o seu asno, nem qualquer coisa que lhe pertença. Há 20 séculos chegou Jesus. E Jesus falou para nós: eu não vim destruir a lei. E deixou para nós 2 mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo acima de nós mesmos. Como nós podemos amar ao nosso pai e à nossa mãe se não amarmos a Deus? Como nós podemos amar ao nosso pai e à nossa mãe se nós não amarmos o nosso próximo, que é nosso irmão, filho de Deus como nós? Então, meus irmãos, quando Jesus chegou aqui no planeta Terra, ele começou a era do sentimento. É o que nós precisamos fazer. Tirar do nosso coração essa pedra que existe e começar a amar. Há 169 anos veio a doutrina dos Espíritos. E os Espíritos vieram falar para nós que nós precisamos aprender a amar como Jesus nos ensinou. Não é possível que eu continue falando que eu não sei amar e não faça nada para aprender. Tudo que eu fiz na minha vida, eu tive vontade de fazer. Eu quis fazer. Eu lutei para fazer. Então, por que eu não vou lutar para aprender a amar? Todos nós precisamos. Não temos mais tempo para ficarmos de braços cruzados esperando o tempo passar. Os Espíritos estão falando para nós. Os ensinamentos que estão vindo para nós são que nós temos que aproveitar esta encarnação. Porque nunca tivemos uma encarnação com tantos ensinamentos como estamos tendo agora. Aqueles que estão estudando estão aproveitando. Porque o Espírito de verdade, quando esteve aqui no planeta,
quando mandou a doutrina dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, ele falou: espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos é o segundo. Os ensinamentos que nós estamos recebendo não vai ficar, não é o nosso corpo que está recebendo, é o nosso espírito. E tudo que nós plantarmos aqui, nós vamos colher lá na vida espiritual. Não pensem vocês que nós estamos aqui de férias. Nós estamos aqui cumprindo uma missão. Nós temos alguma coisa a mais para fazer. Porque se nós não formos importantes para Deus, Deus nos levaria. Então, enquanto nós estivermos aqui, pode estar certo que nós estamos produzindo alguma coisa de importante para Deus. Onde quer que nós estejamos, o que quer que nós estejamos fazendo, nós somos importantes. E amar o nosso pai, honrar o nosso pai, honrar a nossa mãe, é um mandamento de Deus, que nós temos que aprender a cumprir. Existem muitos filhos que não têm condições de cuidar dos seus pais. Tudo bem, coloque-os em alguma casa de repouso. Convoque uma pessoa para cuidar delas. Mas, pelo amor de Deus, não abandone os seus pais. Não deixe seus pais sós. Pelo menos passem por eles. Vão fazer uma visita para eles. Vão falar com eles. Não deixe abandonados seus pais. Onde quer que eles estejam. Independente de que eles estiverem aqui na terra ainda, ou já tiverem partido. Sempre pensem neles. Sempre façam suas preces para eles. Sempre agradeçam a eles por vocês, por nós estarmos assim como nós estamos. Não é fácil. Não é fácil cuidar de um filho. Não é fácil levar um filho até o tamanho que nós estamos. Vocês acham que não lutamos? Vocês acham que os pais nossos não lutaram para nos fazer como nós estamos? Gostaria de perguntar a vocês, os Espíritos falam para nós, e aqueles que estão estudando o livro dos Espíritos, já devem ter visto, sobre a reencarnação. Quando esses livros foram lançados, em 1857, a população do planeta Terra era de apenas 1 bilhão de espíritos encarnados. Há 169 anos, a população do planeta Terra cresceu em 7 bilhões de espíritos encarnados. Se você fizer essa matemática, com tantas essas pandemias, epidemias, guerras, mortes que aconteceram, catástrofes, nasceram muito mais seres aqui no planeta Terra do que esses 7 e 8 bilhões que tem. E vem de uma mãe e de um pai. E cada um, com seu sacrifício, cada um cuidou de nós. Cada um auxiliou-nos para que nós chegássemos até onde nós estamos. Não pensem vocês que fizeram alguma coisa sozinhos. Tanto que, se vocês olharem lá para Moisés, cuja mãe teve que abandonar o filho para que ele sobrevivesse. Assim como Jesus, quando os 3 reis magos passaram por Herodes, e Herodes pediu a eles para voltarem para falar onde Jesus estava, porque pretendia matá-lo. E um anjo
Um anjo guardião falou para os três reis magos, para não voltarem pelo mesmo caminho. E Herodes então mandou sacrificar todas as crianças com menos de 2 anos de idade. E os pais de Jesus tiveram que fugir para o Egito para o salvar. Quantos sacrifícios faz uma mãe por um filho? Quantos sacrifícios? Nós não vemos nada. Nós não compreendemos nada. Nós realmente não analisamos o que é que nós estamos fazendo nesse planeta. Nós temos que aprender a amar como Jesus nos ensinou. Não temos mais tempo para esperar e ficar de braços cruzados. Mas para eu querer amar, eu tenho que querer. Cada um de nós somos espíritos individuais. Não adianta um falar para você, você tem que fazer isso. É você que tem que querer. Sabemos que a vida não é fácil. Sabemos que existem muitos sacrifícios. Existe muita luta. Existe muitas vitórias também. Mas graças a Deus, quando você tem fé em Deus, quando você segura na mão da âncora que se chama Jesus, quando você pede aos espíritos protetores de luz para te irradiar, te iluminar, te protegerem, eles estão ao nosso lado, ao nosso anjo de guarda e todos aqueles que precisam. Nós nunca estamos abandonados. Acreditem nisso. Aquele que luta nunca é derrotado. E nós podemos lutar, porque nós somos guerreiros, nós somos vencedores, e nós já passamos por tantas situações difíceis e já vencemos. Se você tem alguma dúvida, olhe para trás. Olhe para trás e analise a sua vida. Então, meus irmãos, vamos continuar lutando. Vamos acreditar que, como filhos de Deus, nós temos maravilhas para fazer. Nós podemos abrir o nosso coração. Nós podemos ajudar aqueles que precisam. Nós podemos olhar também e auxiliar e aprender a amar, a perdoar. Nós não podemos mais ter ódio no coração. Nós não podemos mais ter rancor. Nós não podemos mais ter sentimentos nocivos que nos prejudicam. Abra seu coração para o amor. Se você está com um problema, procure uma ajuda. Esta casa é uma casa de amor. Essa casa está com as portas sempre abertas. Venham estudar conosco. Venham procurar ajuda. O que nós pudermos fazer, tenho certeza que faremos. Os espíritos perguntaram, Allan Kardec perguntou aos espíritos, qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Somos seres espirituais encarnados. E existem aqui uma quantidade de seres desencarnados que estão auxiliando a cada um de nós que está precisando. E existem milhões de seres na erraticidade, escutando algumas dessas palavras, alguns desses pensamentos que nós estamos tendo, para serem auxiliados, para poderem vislumbrar um caminho e poderem galgar mais um degrau e chegar à luz e à vida eterna. Tudo que nós fizermos, os nossos pensamentos, você tem que vigiá-los. Jesus falou há 20 séculos, orai e vigiai. Preste atenção, não deixe pensamentos negativos, nem tristes, nem pensamentos indevidos entrar na tua mente. Ele não nos pertence. Quando você tiver um pensamento negativo ou mau, reverte esse pensamento, porque esse mundo é muito lindo. Olhe só as flores, olhe só o canto dos pássaros, olhe quantas coisas maravilhosas. Olhe para os seus pais e agradeça a eles.
Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros é missão. Mas para alcançarem essa perfeição, têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim, a encarnação, a depor o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la, é que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Lembre-se quando eu li o primeiro mandamento da lei, quando Moisés trouxe. Vocês se lembram que eu falei? Eu sou Deus zeloso, que puno a iniquidade dos pais nos filhos, e uso de misericórdia daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Existe um caminho reto. Existe um caminho que nós devemos seguir. Todos nós. Nós somos filhos de Deus. Nós temos a essência divina de Deus dentro de nós. Então nós podemos fazer coisas maravilhosas. Mas só vamos fazer se eu quiser. Se eu não quiser, por mais que eu fale para vocês que tem que fazer, e se alguém de vocês não quiser fazer, ninguém fará. Mude a sua vida. Aproveite essa encarnação, porque esta encarnação é uma chance grandiosa que nós temos na vida. Todos os seres que estão aqui no planeta Terra, aqui não é a vida verdadeira. Por mais que eles pensem, por mais que alguns estejam fazendo maldade, prejudicando os outros, praticando atos que não são bons, não pensem. Na realidade, Deus não castiga ninguém, porque Deus nos ama. Deus quer o nosso bem. Mas acontece que cada um, na sua própria consciência, terá que resgatar aquele mal que fez a qualquer um dos seus semelhantes. Nós somos irmãos. Nós somos filhos de Deus. Nós somos criados, graças a Deus, por um pai e uma mãe. Então, nós temos que aprender a olhar por eles. Nós temos que aprender a cuidar deles. Nós temos que aprender a amá-los. A ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Do universo. Não é do planetinha Terra que nós estamos aqui, não. Do universo. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que esta mesma ação eles encontrassem o meio de progredir e de se aproximar dele. Deste modo, por uma admirável lei da providência, tudo se encandeia, tudo é solidário na natureza. Não estamos sós. Sabemos que o nosso pensamento é uma carga de energia eletromagnética com um poder fantástico. Sabemos que se eu pensar aqui, eu crio. Dependendo do que eu pensar, eu posso prejudicar ou ajudar alguém. Então, tomemos muito cuidado com o nosso pensamento. Os espíritos na erraticidade, eles se comunicam através do pensamento. E nós, um dia, quando nós estivermos bem adiantados, também vamos nos comunicar através do pensamento.
Já temos grandes adiantamentos. O telefone celular. Hoje eu falo com meu filho que está lá nos Estados Unidos. Converso com qualquer pessoa, onde quer que esteja, vendo-a, sabendo como ela está. Graças a Deus. Então, quando nós tivermos pensamentos bons, quando nós pudermos amar, como Jesus nos ensinou, nós estaremos fazendo e seguindo o que foi traçado para nós. Não pensem vocês que nós estamos aqui no planeta Terra, deixando a vida passar. Cumpram a sua missão. Procurem qual é. Faça o melhor possível para que nessa existência, quando você chegar lá na erraticidade, você encontre o caminho bom, o caminho de luz, o caminho de paz e de amor. Podemos? Claro que podemos. Se nós quisermos. Porque quando Jesus, há 20 séculos, falou para Nicodemos que ele teria que mudar, nascer de novo, Nicodemos pensou que ele tivesse que morrer para nascer novamente. Não precisa. A qualquer momento que você decide mudar a sua vida, seguir os ensinamentos de Jesus, fazer o bem e a caridade, se ajudar, se amar, você pode. Os Espíritos perguntaram também para nós se pode considerar-se uma missão a maternidade ou a paternidade. É sem contestação possível. Uma verdadeira missão. Então, todos os seres que estão encarnados aqui no planeta Terra têm uma missão. Aqueles que são pais, aqueles que são mães, têm uma missão. Mas meu pai e minha mãe cometeu alguns erros. Não é você que tem que julgar. É Deus. Ame-o. Proteja-o. Ampare-o. Ajude-o. Pelo menos, faça companhia a ele no momento que ele mais precisa. Não abandone os seus pais. Não abandone suas mães. Procure, pelo menos, estar presente. É, ao mesmo tempo, grandíssimo dever e que envolve mais do que pensa o homem. A sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pela senda do bem, e lhes facilitou a tarefa, dando àquele uma organização débil e delicada, que o torna propício a todas as impressões. Muitos há, no entanto, que mais cuidam de arrumar as árvores do seu jardim e de fazê-las dar frutos, bons frutos, em abundância, do que de formar o caráter do seu filho. Se este vier a sucumbir por culpa deles, suportarão os desgostos resultantes dessa queda e partilharão dos sofrimentos do filho na vida futura, por não terem feito o que lhes estava ao alcance, para que ele avançasse na estrada do bem. Como eu falei, ninguém é perfeito. Não existe um curso para o pai, para a mãe. E eu tenho certeza que cada pai e cada mãe, apesar de qualquer erro que ele cometa, ele está procurando fazer o melhor para o seu filho.
Sabemos que muitas vezes nós não podemos ficar junto com nossos filhos. Às vezes, acontecem coisas que nós ainda não estamos preparados. Mas um dia aprenderemos. Não somos perfeitos. Estamos na segunda escala evolutiva. Éramos primitivos há pouco tempo. Atualmente nós estamos em provas e expiações. E vamos passar para o mundo de regeneração há pouco tempo. No mundo de regeneração, o amor será maior. Nós compreenderemos mais um pouquinho sobre Deus. Ainda não entendemos. Ainda não temos condições de avaliar a grandeza que é Deus. Mas nós podemos, como filhos deles, fazer coisas melhores. Fazer o que nós pudermos fazer para melhorar a nossa vida, para procurarmos a paz, para procurarmos um ambiente saudável para todos. A família é um elo muito bom que Deus criou, mas nem sempre ela pode estar perfeita. Mas se nós pudermos, tivermos um pouquinho de paciência, diminuirmos nosso orgulho, nosso egoísmo, podemos compreender as pessoas que estiveram ao nosso lado, porque nós sabemos que nós somos espíritos diferentes, cada um está numa escala evolutiva, mas nós temos que começar a aprender. Os estudos nos mostram, nos falam, calma. O Sr. Jorge falava para nós, quando tem uma discussão em casa, feche tua boca, deixa a pessoa falar, daqui a pouco ela se acalma, você começa a conversar com ela. Tente manter uma harmonia na sua casa, tente manter a paz, tente ter pensamentos bons, sejam unidos, porque a união é importante para que você possa ajudar a cuidar daquela criança, porque você tem uma missão. Quando vem um filho no seu lar, é porque você tem uma missão. E ai de nós, se nós não cumprirmos a missão, o que será? 8 bilhões e 300 milhões. Se nós quisermos fazer a nossa parte, vamos tentar fazer. Vamos tentar nos reconciliar. Vamos tentar procurar, pelo menos, manter uma condição de vida diferente, sem brigas, sem discussões, sem violência. Existe um Deus, se apegue a Ele. Existe Jesus, é uma âncora para eu segurar na mão dele quando eu precisar. Deem a mão, unam-se, porque a união faz a força. E os dois, se compreenderem, levam uma vida de paz, de proteção, de amor, e ajudam seus filhos a serem bem criados. Todos nós podemos fazer. E os filhos que puderem, olhem para aqueles pais que estão já mais idosos, que possam ser auxiliados, ser amparados, ser protegidos. Ajude-os. Eles precisam. Todos nós precisamos um do outro. Ninguém aqui vive sozinho. E então, se nós temos um pai e uma mãe, aproveite essa oportunidade que eles estão aqui ainda. Procure-os. Fale com eles. Não os abandonem. Os Espíritos falam para nós, neste livro, Evangelho segundo o Espiritismo, ele está velhinho aqui, mas... Esse livro é um livro de cabeceira. É um livro para todos nós termos em nossa cabeceira.
E no momento que nós precisarmos, abrir em qualquer página e ler. Quando você lê, ou quando você estuda, a casa tem esses estudos, você vai ver coisas que na realidade são ensinamentos que estão vindo agora, nesta encarnação para nós. Há 169 anos, 164 anos que esse livro foi lançado. Então, as portas estão abertas. Não só tem só essa casa aqui, não. Tem ali o CEAP, tem ali a irmã Joana, tem ali o MAP, tem um monte de casas. E graças a Deus, quando você entra ali, você se sente bem. Você se sente feliz, porque você encontra amor. Graças a Deus, tem tantas pessoas aqui prontas para auxiliar. Então, tudo que a gente precisar, a gente pode procurar. Precisamos. Ninguém vive sozinho. E os Espíritos falam para nós nesse capítulo. Jesus, quando começou esse capítulo, Allan Kardec, quando começou esse capítulo, ele passou a mensagem de Jesus, falou assim, estava lá, honrai o vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor, o vosso Deus, vos dará. Os hebreus pensavam que fosse a terra da promissão que eles tanto procuravam. Nós agora, com a doutrina dos Espíritos, estamos sabendo que o caminho é praticar o bem e a caridade. O caminho é procurar fazer amar, ajudar aquelas pessoas que precisam. O caminho é perdoar. O caminho é fazer o que você quiser fazer aqui na terra para auxiliar ao seu semelhante que está precisando. Tudo o que nós plantarmos aqui vai ser colhido lá. Lá é a verdadeira vida. Não é aqui. Vamos aproveitar e procurar mudar e praticar o bem e a caridade. Allan Kardec, quando psicografou esses livros, ele colocou na doutrina dos Espíritos, fora da caridade não há salvação. Muitos seres, por que fora da caridade não há salvação? Porque quando você faz o bem a alguém, você está tirando desse coração essa pedra, e você está colocando um sentimento de amor. Você está ajudando o teu irmão que está precisando. Você está olhando para alguém, como filho de Deus, como você. E os Espíritos falam para nós, o mandamento honrai vosso pai e vossa mãe é uma proposição que se deduz de uma verdade da lei geral, da caridade e do amor ao próximo. Visto que não pode amar o seu próximo, aquele que não ama o seu pai ou a sua mãe. Está escrito pelos Espíritos. Mas o termo honrar encerra um dever a mais para os seus pais ou da piedade filial. Quis Deus mostrar, por esta forma, que o amor se deve juntar ao respeito, às atenções, à submissão, à indulgência, à complacência, o que envolve a obrigação de cumprir para com seu pai ou com sua mãe, tudo o que a caridade ordena, relativamente ao próximo em geral. Este dever se estende naturalmente às pessoas que fazem às vezes de pai ou de mãe, as quais tanto maior mérito têm, quanto menos obrigatório é para elas o devotamento. Deus sempre pune com rigor toda violação deste mandamento.
Sabemos que cometemos erros. Sabemos que às vezes, mesmo a gente querendo fazer o melhor, nós não conseguimos. Sabemos que Deus tudo vê. Mas Ele sabe e Ele julga os nossos sentimentos. Aquele sentimento de amor, que você está querendo fazer o melhor, que você pode estar errando, porque você está procurando melhorar, e aí ajudar aquele ser que está sob sua guarda. Mas muitas vezes a gente comete um erro. Quando os nossos filhos são pequenos, nós o agarramos, abraçamos, beijamos, toda hora. Eles ficam junto conosco. E quando eles se tornam um pouquinho mais adultos, quando nós vamos chegar até eles, para dar um abraço ou dar um beijo, eles se afastam. Não, que essa careta, que careta nada. Careta é você não dar um abraço no seu filho, não agarrar seu filho e dar um beijo nele. Careta é você afastar o teu filho e aceitar que ele não queira dar aquele abraço. Porque quando ele era pequeno, ele aceitava. Então agarre ele, dê um beijo nele, aperte ele, como vocês devem fazer. Demonstre o amor que você tem por ele. Não só com as coisas que você está fazendo, mas com carinho, com amor. Podemos fazer isso? Todos nós podemos. Porém, como não existe nenhum curso que fale sobre pai, sobre as ações do pai e da mãe, muitas vezes nós não fazemos. E ficamos depois arrependidos. Quando nós poderíamos aproveitar, porque quem não gosta de um abraço? Quem não gosta de um carinho? Quem não gosta de uma ação? Meu Deus do céu, todos nós gostamos. Então, aproveitem seus filhos. E filhos, aproveitem os seus pais, enquanto eles estiverem aqui no planeta Terra, porque depois, quando eles partirem, você não vai ter mais eles aqui para você dar um abraço neles. Como é bom um abraço dado de bom coração. É mesmo que uma bênção. É mesmo que uma benção. Tem aquele abraço bem forte, se você puder. Minha esposa não deixa eu ver meu filho. Calma. Converse com ela. Tente ver se vocês conseguem se reconciliar para poder dar a ele o carinho e cumprir a sua missão que você tem que cumprir. Vou dar uma lida aqui no livro, numa passagem do livro, que eu acho que vale a pena. Maria deixava-se ir na corrente infinita das lembranças. Eram as circunstâncias maravilhosas em que o nascimento de Jesus lhe foi anunciado. A amizade de Isabel, as profecias do velho Simeão, reconhecendo que a assistência de Deus se tornaria incontestável nos menores detalhes da sua vida. Naquele instante supremo, revia a manjedoura da sua beleza agreste, sentindo que a natureza parecia desejar redizer aos seus ouvidos o cântico da glória daquela noite inovável. Que fizera Jesus por merecer tão amargas penas? Não o vira crescer de sentimentos imaculados sobre o calor do seu coração? Desde os mais tenros anos, quando o conduzia à fonte tradicional de Nazaré, observava o carinho fraterno que dispensava a todas as criaturas. Frequentemente ia buscá-lo nas ruas empedradas, onde a sua palavra carinhosa consolava os transuentes, desamparados e tristes. Viadantes, misérimos, vinham à sua casa modesta,
louvar o filhinho idolatrado, que sabia distribuir as bênçãos do céu. Com que elevo recebia os hóspedes inesperados, que suas mãos minúsculas conduziam à capitania de José. De repente, uma voz amiga que falava ao Espírito, dizendo das determinações insondáveis e justas de Deus, que precisam ser aceitas para a redenção divina das criaturas. Seu coração rebentava em tempestade de lágrimas irreprimíveis. Contudo, no santuário da consciência, repetia sua afirmação de sincera humildade: faça-se escrava à vontade do Senhor. Em meio de algumas mulheres compadecidas que lhe acompanhavam o angustioso transe, Maria reparou que alguém lhe pousara as mãos de leve sobre os ombros. Deparou-se-lhe a figura de João. João, o apóstolo de Jesus. Enquanto Jesus estava sendo crucificado, Jesus falou. O Cristo pareceu meditar no auge de suas dores, mas como se quisesse demonstrar, no instante derradeiro, a grandeza da sua coragem, a sua perfeita comunhão com Deus, replicou com significativo movimento dos olhos: Mãe, eis aí o teu filho. E dirigindo-se de modo especial, com leve aceno ao apóstolo João, disse: Filho, eis aí a tua mãe. Jesus não tinha mais condições de cuidar da sua mãe naquele momento. E ele, ao invés de abandoná-la, ele pensou nela e pediu a João para que ele tomasse conta dela. E João também tomou conta dela. E João cuidou de Maria, até que um dia, num crepúsculo estrelado, Maria entregou-se às orações como de costume, pedindo a Deus por todos aqueles que se encontrassem em angústia do coração por amor do seu filho. Elevada nas suas meditações, Maria viu aproximar-se um vulto de um pedinte. Minha mãe, exclamou o recém-chegado, com tantos outros que recorriam ao seu carinho. Venho fazer-lhe companhia e receber as suas bênçãos. Maternamente ela o convidou a entrar, impressionada com aquela voz que lhe inspirava profunda simpatia. O peregrino lhe falou do céu, confortando-a delicadamente. Comentou as bem-aventuranças divinas que aguardam a todos os devotados e sinceros filhos de Deus, dando a entender que lhe compreendia as mais ternas saudações do coração. Maria sentiu-se empolgada por tocante surpresa. Quem era aquele mendigo? Era Jesus. E Jesus veio buscar Maria e levá-la. E ele falou para ela: Maria, mãe. Quando ela olhou para as chagas de Jesus e viu que era o seu filho, ela falou: meu filho amado. Como qualquer mãe quando vê seu filho, como qualquer filho deveria fazer quando vê sua mãe. Mãe, pai, seres que me trouxeram no planeta Terra, parece encarnação. Parece encarnação que eu tenho que aproveitar com todas as forças da minha alma, porque existe um Deus, porque existe Jesus, porque existem espíritos de luz e protetores que estão sempre conosco, nos abençoando, nos protegendo, nos guiando, nos guardando. Vamos aproveitar esses momentos. Vamos pensar naqueles seres que nos trouxeram, que nos deram a oportunidade para estarmos aqui nesse planeta, para cumprirmos a nossa missão,
para evoluirmos, para aprender a amar, como Jesus nos ensinou. Eu gostaria de pedir a vocês que olhassem para essa lâmpada que está sobre vocês. Por favor, olhe para a lâmpada. Pense nessa lâmpada. Imagine a luz que é permitida através do coração de Jesus. Projete essa luz sobre meu pai, sobre sua mãe, sobre todos aqueles seres a quem nós somos agradecidos por nós estarmos aqui. Projete também um ramo de flor, tão lindo e maravilhoso. Entregue na mão da sua mãe e do seu pai, em agradecimento por tudo aquilo que eles fizeram por nós. Deus, muito obrigado. Graças a Deus. Obrigada, seu Jaime, por nos trazer ensinamentos tão importantes, né? Esclarecedores quanto à doutrina dos espíritos, e não só isso, tá baixo? Não só isso, mas essas revelações, né? Os ensinamentos de Jesus. Bom, agora nós vamos para essa segunda fase da nossa reunião com os passes. Peço aos passistas que estiverem em condições, por favor, se posicionem e a plateia, por gentileza, permaneçam em silêncio. Tem uma luz ali, meu Deus. Aquela luz, ela não está apagando. Apaguei tudo. Essa luz não está apagando. Não consegui. Não, não é aqui, ó. Aqui. Não é. Nossa, deixa eu estar apagando. Que eu apertei a primeira que eu apertei. Pensando em Jesus. Ótima palestra, emocionante. Obrigado. Imagina, nós que agradecemos.
Graças a Deus. Elevemos nosso pensamento ao nosso Pai, Senhor de misericórdia infinita, Senhor da vida, aquele que nos proporciona todas as oportunidades de fazermos o que é certo, de repetirmos tudo aquilo, Senhor, que possa estar de acordo com os ensinamentos de nosso Mestre Jesus. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade. Obrigada a esta casa pelo acolhimento que recebemos, pelo amor de seus mentores, dos bons espíritos que aqui estão. Obrigada, Mestre Jesus, por estar sempre conosco, nos levantando como caímos, nos dando a mão, nos ensinando, Senhor, esse caminho que nos leva ao nosso Pai, sempre aplanando esse caminho. Obrigada, Mãe Santíssima, por sempre estar no nosso lado, por sempre interceder junto a seu Filho a favor de nós, esses seres que nem sempre são humanos, mas que somos todos filhos do mesmo Pai. Que possamos retornar aos nossos lares com segurança, que possamos mentalizar aquelas pessoas queridas, todos aqueles necessitados, todos aqueles que possam estar precisando nesse momento do apoio, do amor e da misericórdia divina. Rogamos a Ti, Senhor, que não nos deixes órfãos, que esteja sempre conosco, alimentando a nossa fé, a nossa força, a nossa coragem, e nunca deixando, Senhor, que percamos a esperança. Graças a Deus. Graças a Deus. Por gentileza, peço a vocês só um minutinho da atenção para que eu possa dar alguns avisos. No dia 13 de junho, próximo sábado, nós teremos uma palestra estendida, porque ela terá a duração de 2 horas, com o Sérgio Tiessen. Início às 15 horas e terminará às 17h30. É uma palestra muito importante, eu acho que vocês não deveriam perder. É sobre autismo, sobre essa parte dos transtornos. Ele é um médico, né? Ele é super conhecido, eu acho que vale a pena vocês virem. Nesse próximo sábado agora, a partir das 15h30. Bom, como vocês sabem, a nossa casa, ela sempre doa, todos os domingos, toda semana, cesta básica para a família daquelas crianças que fazem parte da nossa evangelização. São cerca de 100 crianças ou um pouco mais. Então, nós estamos sempre precisando desse auxílio, dessa ajuda, né? Desses itens que compõem a nossa cesta básica. Eu acho que ali onde vocês escrevem os nomezinhos das pessoas, tem os itens, ali na cantina, na livraria também tem. Então, por favor, ajudem-nos, né? Vamos ajudar essas famílias. 1 quilo de alimento que cada um puder dispor já nos ajuda bastante, tá? E assim, vocês sabem que temos o nosso brechó, ele continua às quintas-feiras, na parte da tarde. Então, por favor, visitem nosso brechó, é um lugar bem bonitinho, bem organizado. E temos a livraria. Na livraria nós temos a feirinha de livros que custam apenas R$5. São livros usados, mas que estão em bom estado. E o nosso artesanato também está exposto na livraria. Bom, e agora, como é de praxe, seu Jaime vai falar 3 numerozinhos para sortearmos 3 livrinhos. Esses números se encontram na perninha do lado direito de cada cadeira, tá? Seu Jaime? 28, 44, 52.
Já foram os 3? Não, só 2. Só 2 só? Passem na livraria, por Deixa eu favor. lá, ali, ó. Ah, o 3 também? Uhum. Então, que bom, já foram então distribuídos. Gente, um bom retorno para vocês. Muito obrigado pela presença. Não deixem de vir à palestra no sábado. Obrigada. Ih, eu tô sem microfone.